para a segunda parte, onde eu vejo sempre alguém dizer que essa parte é a melhor. Eu vou concordar em tese. Porque desde quando você chegou aqui, que você começou a adorar a Deus, a parte boa começou. A primeira parte do culto é uma preparação e a segunda também. A primeira parte do culto você prepara e manda de baixo para cima. E a segunda parte vem de cima para baixo. A primeira parte nós louva, a gente entoa, a gente canta, a gente se expressa. E a gente pede a papai. E a segunda parte ele envia de cima para baixo a resposta. Ele envia para a gente tudo que nós precisamos e necessitamos. Amém? Amém. Vamos orar aqui pelo servo do Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa parte do culto agora que foi, Senhor, entoada aqui, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pelos versículos, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa primeira parte, Senhor. Pai, aqui está o teu filho, no qual o Senhor nos concedeu de trazer a tua palavra, Senhor. Pai, nós como ministro da tua palavra te pedimos, Senhor, que o Senhor esconda o teu servo por detrás de ti, Senhor. Que ele não fale o que ele venha querer falar, Senhor, mas o que o Senhor queira falar com a tua igreja, Senhor. Pai, manda a palavra, Senhor, de exortação, manda a palavra de consolação, manda, Senhor, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, aqui como o Senhor nunca usou antes, Senhor. Usa ele, Senhor, com poder, glória e autoridade. Glória. Para com tua igreja, Senhor. Isso é que eu te peço, eu te agradeço, desde já e tua igreja diz. Amém. Só senta na segunda ordem. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para assim poder sentar. Hino da harpa cristã, 151, quem conhece? Quem conhece? Jesus querido. Fala Jesus querido, 151. Quer que realmente ele fale nesta noite, né? Então vamos, antes de começar esse momento, a gente vai trazer. Você pode cantar orando, orar cantando, né? Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. A igreja fala-me suavemente, fala com muito amor, vivendo para sempre, livre de equívoco. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Amém. Glória. Vamos abrir a Bíblia, a gente vai ler um versículo e a gente vai ver o que ele tem para nos explanar. Mateus 4, no versículo 4. Você vai ver que a gente vai olhar um pouco da tentação que Jesus sofreu no deserto. Mas eu peguei esse versículo isoladamente e a gente vai ver o que ele tem a nos falar. Todos acharam? Mateus 4:4. Amém, né? Fala da tentação de Jesus no deserto. Vocês sabem toda essa história, mas eu quero pegar esse versículo isolado e fazer uma explanação para a igreja. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nessa noite, o que é que eu quero explanar aqui para vocês? O tema dessa mensagem que eu trouxe hoje aqui é: todo o universo obedece à palavra de Deus.
Isso aqui foi bem claro que o nosso Senhor Jesus, ele deixou uma dependência clara para nós, né? Que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que ele quis dizer? Eu citei aqui alguns exemplos que a gente pode falar assim: o vento e o mar obedecem à ordem de Jesus, ou seja, através da palavra. Isso você pode ver depois, se quiser anotar para você conferir, em Marcos 4:41. Tem também aqui outra passagem que foi bem interessante, né? Que o peixe obedece à ordem de Deus. Você pode conferir isso também em Jonas 2, no versículo 10. E foi através da palavra, né? E aqui diz mais: o sol e a lua obedecem à ordem de Deus. Isso está lá em Josué 10:13. E foi através da palavra, não é? E aqui diz: Deus dá uma ordem a um corvo para sustentar Elias no deserto, com carne e pão, e o corvo obedece. E foi através de quê? Da palavra, né? 1 Reis 17:6 é a base para isso. Então, o que é que eu consigo ver aqui de igual? Que seja o vento, seja o mar, o peixe, o sol, a lua e até uma ave obedeceram à palavra de Deus. Agora eu quero fazer só uma pergunta aqui, se a igreja sabe responder. Qual é o único ser na face da terra que ainda não obedece à palavra de Deus? Alguém sabe? O evangelista, sabe quem é o único ser que não obedece ainda à palavra de Deus? O ser humano. É verdade, evangelista. Estamos aqui, né? O único ser hoje que ainda não quer obedecer à palavra de Deus é o ser humano. Ele ainda insiste em ser cabeça dura e não querer ouvir a voz, e não querer ouvir os profetas, e não querer ouvir o que Deus fala. Deus fala aqui, a gente falou agora no hino. Fala, Jesus querido, ele ali já está conversando conosco. Ele falou no louvor: sem ti não posso viver. Ele mostra a nossa dependência. Então ele fala de todas as maneiras conosco, basta nós queremos ouvir, não é verdade? E aí eu vejo aqui interessante, que diz aqui: por isso o homem é o ser que mais sofre de toda a natureza, por não ouvir a palavra. E a gente trazendo para a natureza, vamos lá, quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Isso aqui eu já sei, né? Quem é mãe, né? Me diga uma coisa, todos aqui são filhos, claro, né? Mas você que é mãe, você já viu seu filho quebrar a cabeça alguma vez por não ouvir a sua palavra? Já viram várias vezes, né, irmão? Já fez ali já, não foi? Porque eu já quebrei a cara não ouvindo minha mãe. Inúmeras vezes. Agora eu pergunto, vocês como mães, vocês querem o mal para os filhos de vocês? Quando vocês falam, dão uma direção para ele, você quer o quê? Quer o melhor, não é verdade? Que ele obedeça, porque aquilo ali é o melhor, né? Com todo amor que você tem. Então será que com Deus é diferente quando ele lança uma palavra sobre nós, agora trazendo para os cristãos? Quando ele dá uma ordem, quando ele lança algo, lança uma palavra, será que ele quer o pior para nós ou quer o melhor? Então isso nos mostra claro, né? A dependência está aqui. O próprio Jesus falou lá em Mateus 4, né? Versículo 4. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele disse a nós o quê? Que nós devemos depender de sua palavra, viver segundo a sua ordem, ouvindo o que ele nos fala. E aí nesse pequeno sermãozinho aqui que eu preparei, ele diz assim: agora entendemos, a gente vai tentar entender, né? Porque Deus suspirando diz. Vamos acompanhar em Salmo 81. Vocês abrem no Salmo 81, versículo 11. A gente vai entender o que Deus, uma vez suspirando, ele falou também a seu povo. Ou seja, suspirando, está assim, em tom de desabafo, não é verdade? O nosso Criador, o nosso Pai. Salmo 81, 11. Quem já achou pode dizer amém. 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 Salmo 81, 11. Sei que a minha versão pode estar diferente um pouco aqui, mas o Espírito é o mesmo. Pega a fé. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Pronto, a minha voz. E Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra seus adversários. O que é que a gente consegue entender aqui então? Que por falta de ouvir, por falta de seguir a
palavra que Deus tinha ordenado. Deus disse: se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Então, ou seja, naquele tempo ali, o povo de Israel, ele não quis se colocar no mandamento do Senhor Jesus, de depender totalmente da ordem de Deus, de sua palavra. E eu consigo também trazer aqui outras e outras histórias na Bíblia que relatam isso e deixa assim, povo de Deus, essa exortação para sempre ouvirmos a palavra de Deus. Veja, Sansão brincou com a palavra? Brincou. E os inimigos zombaram dele. Então, assim é a vida de quem não leva a sério a palavra de Deus. Ele vai perecer. Não adianta a gente querer ir para um lado e Deus ordenar para o outro. Ele deixou essa ordem para nós, de obedecermos, de ouvirmos sua voz, ouvirmos a sua palavra. E aí diz mais aqui, vamos repetir: Sansão brincou com a palavra e os inimigos zombaram dele. Assim é a vida de quem não leva a sério a palavra de Deus. Muitos têm sido zombados pelos inimigos por causa disso, por não ouvir a palavra de Deus, por não ouvir a ordem que Deus passa. E tem algo aqui que é mais forte, que eu separei. Diz assim: Judas, ele fez um pacto com Deus. Quando ele era um dos seguidores, ele fez um pacto de servir a Jesus. Um pacto é de palavra. Se eu sou leal para o Senhor, a gente está formando um pacto, está formando um compromisso com a palavra, não é verdade? Apesar de que no mundo de hoje, entre os homens, a palavra praticamente não tem valor, né? Tudo agora é o quê? Documentado, não é? Mas ele diz mais: e aí ele quebrou o seu pacto por causa de 30 moedas de prata. E qual foi o final de Judas? A morte, né? Eu coloquei aqui: ele acabou com a corda no pescoço. Por quê? Porque ele quebrou a palavra que ele deu a Jesus, de segui-lo, de ser fiel até o fim. E por 30 moedas de prata ele quebrou aquele acordo, quebrou aquele compromisso com Jesus Cristo e terminou com a corda no pescoço. Então é o nosso Senhor Jesus mostrando mais uma vez que quando a gente sai do seu caminho, quando a gente para de ouvir a voz dele, para de obedecer a palavra, a gente pode terminar triando aí caminhos que podem vir levar à morte e a gente quebrar a cara. Que é como eu falei, o exemplo das mães. Muitas vezes vocês já viram os filhos de vocês, eu sou um exemplo, quebrar a cara por não dar ouvidos aos pais. E com Deus é da mesma forma, somos filhos dele. Nós somos nascidos de Deus, somos filhos dele. Então, se somos filhos de um Pai tão glorioso que é Deus e não ouvimos a sua voz, a gente vai terminar quebrando a cara, não é verdade? E aí diz assim: assim também, infelizmente, muitos estão vivendo com a corda no pescoço porque não levam a sério o pacto que você fez com Deus. Qual foi o pacto que você fez com Deus? Vamos voltar agora lá no primeiro amor, naquele dia onde você estava. Você está um exemplo, Marcelo, você já me conheci bom tempo, naquele dia que você estava lá na igreja, lá no Heróis, não foi? Que você fez. Ali foi o seu pacto com Deus, quando você disse: a partir de agora, Senhor, eu dou a minha palavra de te servir com o resto da minha vida. Assim como foi comigo, como todos que estão aqui, ou até os que não são, mas que querem depois fazer esse compromisso com Deus. Então, quando a gente fala, não levou a sério o pacto que você fez com Deus, é justamente quando você quebra e diz: Senhor, eu não quero mais viver da palavra que sai de tua boca. Eu vou agora seguir o meu caminho, eu vou agora fazer o que eu quero, eu vou seguir do meu jeito. E aí o exemplo aqui são claros, né? Temos o exemplo de Sansão, temos o exemplo de Judas, que mostram esse alerta. Entendo aqui que a gente não quer hoje assim tanto puxar a tua orelha, mas só assim alertar que se estamos no caminho, estamos seguindo a palavra dele, que continuemos nesse caminho, para que a gente possa sempre ouvir a boa e agradável voz de Deus e seguir sempre no seu caminho. E não ter um fim como Judas, não ter um fim como Sansão, que brincaram com a palavra, que quebraram o pacto, que disse: Senhor, eu sou teu. Então a gente tem que seguir firme sempre nos caminhos do Senhor. Amém. Porque eu tenho certeza que a tua vida, ela vai ser uma bênção para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então é continuar firme, perseverante, levar isso a sério. Se puder, você sempre lembrar desse versículo. Da parte B, o sinal: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, seja que a nossa dependência não seja só o pão, que isso aqui tem vários sentidos que a gente poderia estar explanando, mas isso fica para uma outra situação. Mas a gente viver da palavra e lembrar desse ensinamento que o próprio Deus deu no Salmo 81. Vou citar ele aqui mais uma vez. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Aí vem, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Então você quer que nessa noite Deus ele vire a mão contra os seus adversários? Adversários que são o quê? Seus problemas do dia a dia, aquela luta que você enfrenta, não é com pessoas, mas sim os adversários do seu dia a dia, todas as dificuldades. Quem aqui deseja que Deus levante a mão contra todos os seus adversários, contra todos os seus problemas? Todo mundo quer, eu também quero, e eu me incluo nisso. Então ele diz aqui, se meu povo tivesse me ouvido. Então vamos guardar esse ensinamento hoje, com todo carinho, com todo amor. O segredo da vitória é ouvir a voz de Deus, porque se eu ouvir a voz de Deus, eu vou andar na direção correta e Ele vai levantar a mão contra todos os teus adversários. Essa é a promessa hoje na sua vida. Ouça a voz de Deus, que Ele vai levantar a mão dele contra todos os teus adversários. E a gente profetiza que eles já caíram por terra. Eu tenho certeza que todos aqui ouviram essa palavra e guardaram de bom coração. Amém? Deus abençoe a luz. Em nome de Jesus. Glória! Aleluia. É verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Evangelista, você pode vir aqui por gentileza?